Oi, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo que é sobre coisas da minha vida. A primeira história é meu machucado profundo. E nessa história é assim, eu tenho 2 machucados profundos, então eu vou contar sobre um exemplo. Eu vou contar sobre um machucado meu que, cara, foi sangue pra tudo que é lado. E a primeira história do meu machucado profundo foi quando eu tava deitada na cama dos meus pais. Que é assim, que daí o tablet ele tava em cima de mim, eu tava mexendo ele, deitada, e ele tava em cima de mim. Tipo quando a gente tá com o celular segurando o celular pra cima enquanto a gente tá assistindo alguma coisa deitada. Então era tipo isso, só que com um tablet. E daí, eu tava jogando com minha Dinda, uma coisa meio normal, por causa que eu jogava com minha Dinda, só que não jogo mais com ela. E daí uma hora no jogo, o tablet caiu em cima de mim. Aí eu comecei a sentir uma dor, mas tipo assim, uma dor tão forte, mas tão forte mesmo, que meio que tava, tipo como se minha pele fosse cair. Aí eu botei minha mão aonde o tablet tinha caído. E quando eu percebi, tava sangrando, e muito. E daí eu fui falar pros meus pais, que daí eles viram a minha mão ao invés de ver o meu olho. Porque eles não imaginaram que o tablet tinha caído no meu olho, porque a porta do quarto dos meus pais estava fechada, porque eu deixei fechada pra ter privacidade. E daí eles olharam a minha mão falando, ué, mas o gato não fez isso, não foi o gato que fez isso, porque o meu gato vive me arranhando. Mas também não, eu fico apertando ele, mas a culpa não é minha, é fofura. E daí meio que eu tava chorando lá, então eu não conseguia falar. Então eu não conseguia falar pra eles que o machucado tava no meu olho. E daí, quando eles viram, eles ficaram arrasados, tipo, eles não imaginavam que isso ia acontecer comigo, porque nunca aconteceu, né? Sim, meu celular tinha caído na minha cara algumas vezes. Só que nunca foi assim, tipo, bem no meu olho. E daí eu fiquei chorando lá, que tava doendo muito, muito mesmo, como se a cara me fosse cair, né? E daí o meu pai foi pegar o gelo. E também ele foi pegar um algodão pra botar ele no meu machucado, pra ele não escorrer tanto. E também foi pegar um gelo. E minha mãe ficou falando, será que vai ter que fazer ponto? E eu fiquei, não! Chorando, gritando. E daí, no final, graças a Deus, não teve que fazer ponto. Porque se tivesse que fazer ponto, eu ia me esconder em casa. Porque eu odeio agulha, eu não gosto de agulha. Deve doer pra caramba. E daí, no final, não teve mesmo, né? Pelo menos. E essa foi a primeira história. Agora vamos pra segunda história. Que é o meu segundo machucado profundo. Pra falar a verdade, gente, aquele machucado que eu falei profundo, ele era o meu primeiro machucado. Então, eu contei ao contrário. Esse machucado foi de quando eu tava na piscina. E os desgracentos dos donos lá do prédio, que eles não colocaram meio que um coisa pra gente não escorregar na escada. Eles tinham que colocar um coisa pra segurar a gente, porque a gente não poderia escorregar, né? Porque é água. E daí eu escorreguei, porque eles não tinham colocado. E daí eu não percebi, porque na hora não doeu, eu só tava sentindo uma dorzinha de leve. Daí eu pensei que não era nada. Aí, quando eu percebi, eu tava sentindo mais, eu comecei a sentir um pouquinho mais e mais de dor. E o pior aconteceu. Eu tava com um machucado, bem, sabe, tipo, tava bem na ponta do meu pé, na parte de trás do meu pé. Eu não sei o nome, eu acho que é... eu sei lá, mas é uma parte do pé. Que é tipo, sabe quando as meninas usam salto e daí fica uma marca nesse lugar? Então, foi nesse lugar aí que eu me machuquei. E daí, eu fui correndo, nadando demais pra minha mãe. Quase morrendo, mas conseguindo.
Aí eu fui falando, mãe, eu me machuquei muito. Daí ela falou, mas aonde? Eu falei, aqui, ó. Mostrei pra ela. Aquela bosta tava aberta. E a gente foi pra casa, e pelo menos era sábado, porque o meu pai, ele é enfermeiro, então ele ia saber cuidar daquele machucado. Então, foi. Ele conseguiu, ele colocou um esparadrapo, eu acho que é o nome. Eu não sei, mas é tipo um algodão pra sarar um pouquinho, né? E daí, foi lá e curou. Eu ainda tenho uma cicatriz desse machucado. Eu também tenho uma cicatriz do machucado do olho. E foi esses meus 2 machucados de cicatrizes.